Pergunta. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler alguns versículos. 2 de Coríntios 3, versículo de número 6. Diz a palavra de Deus. Todos têm Bíblia? Se não tiver, acompanhe aqui comigo. Paulo disse o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecentes. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece. Paulo falou, a lei teve o seu tempo, mas agora já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, o novo pacto. Porque se o que desvanecia a lei teve a sua glória, o seu período de glória, muito maior glória tem o que é permanente. Porque foi o único sacrifício, aperfeiçoou para sempre, permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ao nosso assunto de hoje está aí. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, é o que mais fazem hoje, né? O mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o que acontece? O véu lhe é retirado. Está falando dos judeus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, o único Deus, fala aqui dentro, fala lá fora, fala às dezenas, centenas de ovelhas que estão por aí, ouvindo, porque a fé, ela se alimenta por ouvir. E como vão ouvir se não há quem pregue? Estamos aqui, meu Deus, através
dos nossos meios de comunicação. Estamos agora, meu Deus, pelo Facebook, vamos entrar no YouTube, será espalhado no WhatsApp para as famílias. Já são centenas que estão deixando, Senhor, a lei, o ministério de morte e de condenação, para se agarrarem ao novo pacto, ao pacto de melhores e superiores promessas que foi firmada em Jesus Cristo. Nós oramos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, faz e fará através do Evangelho. Recebemos a informação e declaramos vida e vida abundante em todos os ouvintes, em nome de Jesus. E os eleitos de Deus podem dizer amém, dar glórias a Deus. Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, meu irmão. Não somos como Moisés. Somos como quem? Como quem nós somos? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui em Efésios 5:1, vai um pouquinho à frente aí, minha cooperadora. Efésios 5:1. Paulo disse assim: sede, pois, imitadores de quem? De Deus. Diga, imitadores de Deus. Rapaz, nós temos a capacidade de imitar a Deus. Olha Paulo dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Se você é bondoso, você é um imitador de Deus. Se você é um generoso, você é um imitador de Deus. Se você é um perdoador, você é um imitador de Deus. Se você não retém ódio no teu coração, você é um imitador de Deus. Se você está sempre pronto para perdoar, você é um imitador de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha Paulo dizendo também em 1 Coríntios 11, 1. Primeiro de Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores. Olha o que ele está falando. Nós lemos em Efésios 5:1, Paulo disse o quê? Sede imitadores de quem? Aí parece que Paulo está criando uma confusão no meio da igreja, né? E quando ele manda você imitar a Deus, depois ele fala, escreve aquilo ali, sede meus imitadores, aí ele põe aqui uma vírgula, como também eu sou de quem? Então Paulo era o imitador de Deus. Então quando você que conhece as cartas do apóstolo Paulo, se você imitá-lo no seu proceder, no seu caráter, na sua conduta, você estará sendo um imitador de Deus. Então, porque o nosso tema é: não somos como Moisés. Somos como quem? Se não somos imitadores de Moisés, somos imitadores de quem? Você já leu ali duas passagens bíblicas, Efésios 5:1 e 1 Coríntios 11:1. Agora você vai ver comigo em 1 Tessalonicenses 1:6. 1 Tessalonicenses 1:6. Primeira de Tessalonicenses. Isso, irmão. 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Viu? Olha o que Paulo chama. O que me encanta nas cartas do apóstolo Paulo, que eu sou um homem amarrado nessas cartas aí. Porque o que me encanta, porque ele dá na cara dos pregadores de hoje. De 90%, 80% deles. Você sabe o que eles dizem, os pregadores de hoje? Dizem assim: olha, não olha para mim não. Quem já ouviu isso? Olha para quem? Olha para Jesus. Olha para Deus.
Ainda usa um texto bíblico, olhando firmemente para o autor e consumador. Então, eles tiram a responsabilidade deles fora. Eles dizem, porque eles querem andar na carne, eles querem viver, não querem serem imitadores de Paulo. Paulo imitou a Cristo, que é o próprio Deus, então eles não querem ser imitadores. Então o que eles fazem? Então eles vivem na carne, todo mundo está vendo, para as pessoas não saírem daquele ministério. Eles dizem, não olhe para mim não, olha para Jesus. Quem já ouviu isso, irmão? Eu já ouvi de vários. Mas quando você conhece a verdade te liberta, você nunca mais será enganado. Então ele diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes. Então, começou a imitar Cristo, começou a imitar Paulo, a igreja se tornou modelo para todos os crentes. Olha lá. Tornastes modelo para todos os crentes. O que você vê hoje? Crente fofoqueiro, linguarudo, falador, inventador de males, caluniadores. É isso que você vê. Então sabe por que você vê isso? Porque não querem imitar. O apóstolo Paulo não quer imitar Cristo, não quer imitar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, vamos ler mais uma passagem agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 14. 1 Tessalonicenses 2, 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Olha aqui o exemplo, ó. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo, porque também padecestes da parte dos nossos patrícios, nossos irmãos, né, que faz a gente padecer, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Acabou. Vai aqui outro versículo, Aninha cooperadora, Hebreus 6,12. Hebreus 6,12. Porque o nosso tema é: não somos como Moisés, somos como quem? 6,12 diz assim, Hebreus: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Volte lá para o 12. Volte para o 12, por favor. Para que não vos torneis indolentes, paralisado, gente fraca, gente atrasada, mas imitadores, diga assim, imitadores. Para você imitar, você tem que ver. Se você não vê, você não poderá imitar. Se você não tiver, ou se não tiver a leitura, o conhecimento de como é que eu devo me comportar como igreja hoje no século 21. Como é? Bebendo cachaça porque eu estou na graça? Fofocando, mentindo, caluniando porque eu estou na graça? Estou salvo, posso fazer o que eu quiser? Porque não, Paulo não ensinou nada disso. Quem ensina é os libertinos. Paulo não ensinou nada disso. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e longanimidade, herdam as promessas. Pronto.
1 Coríntios 4,16. Eu estou te passando por... Se não somos imitadores de Moisés, somos imitadores de quem? 1 Coríntios 4,16. Paulo está admoestando, chamando a atenção. Admoesto-vos. Você sabe que hoje, você chamar a atenção hoje na igreja, as pessoas se aborrecem. Paulo chamava atenção, já que ele não podia atacar a cara, ele mandava carta. Ó, o que ele falava? Admoesto-vos, portanto, que sejais o quê? Meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Volte lá, 16. Eu chamo a atenção de vocês, que vocês sejais meus imitadores. Me imite, veja o que eu escrevi, veja o meu comportamento. Vai aí, minha irmã, Filipenses. Deixa eu ver, nessa Bíblia aqui. 4:8. Finalmente, irmãos, aí, tudo que é verdadeiro, se você quer imitar Paulo, tudo que é verdadeiro, mamãe dizia, se você mentir, vou passar o quê? Pimenta na sua boca. Quem lembra disso? Hoje não, hoje a criança mente e a mamãe fica rindo. Hoje a criança fala palavrão, a mamãe fica rindo. Que lindo, tão sapeco. Né? Antigamente metia era pimenta. Metia uma chinelada, aquela havaiana que era mais grossa do que essa, aí 3 vezes. Ou então aquelas palmatóriazinhas que mandava fazer de madeira. Quem lembra disso? Oh, que beleza. Aquilo ali que era tempo, amado. De pau, né, irmão? Olha aqui, aquilo ali que era tempo. Vê se você via tanto maconheiro como você vê hoje. Vê se você via tanto ladrão como você vê hoje. Veja se você via gente que te respeita mais velho como você vê hoje. Veja se você... Antigamente, quando você passeava com um cachorro, para você ver como é que o ser humano ficou tão ruim. Quando você passeava com um cachorro, todo mundo brincava com o cachorro que você estava passeando. Agora chuta o teu cachorro. Se você vinha com uma criança de colo, todo mundo parava para olhar a criança. Hoje você passa com a criança, ninguém nem olha que você está com a criança, passa por cima de você, te atropela, para você ver como é que está estragado. Porque não tem referência. O mundo está sem referência. O mundo não tem referência. Então a tua referência não é o mundo, a tua referência é Paulo. A nossa referência é Paulo. Não é por ser Paulo, porque Paulo imitou a Jesus Cristo, irmão. Então ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Olha aí o homem de Deus aí, Você quer conhecer o homem de Deus? Eu já conheço um monte, pastor. Eles pulam, eles jogam água na parede assim, fica assim, Tá vendo o mistério? Quem já viu isso na internet? Parece até o Satanás. Quem viu? É o Satanás. É o capeta, cheio de demônio. Aqui, olha que o meu pescoço agora fica igual a ele. Tudo que é amado. Bota lá no começo, minha irmã. Bota lá. Isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha aí. Quer imitar? Tudo que é respeitável. Quer imitar? Tudo que é justo. Quer imitar? Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora que vem o caldo grosso. O que também aprendestes, qualquer um pode falar um monte de besteira e viver totalmente... Não,
Desculpa, vou corrigir. Qualquer um pode ensinar a Bíblia, ler a Bíblia corretamente, e a pessoa que está lendo a Bíblia vive uma vida totalmente contrária do que ele está lendo. Mas Paulo, primeiro ele fala, anda corretamente, tudo que é verdadeiro, justo, fiel. Aí ele vai falar aqui, ó. O que também aprendestes, aprendendo com Paulo, o que você recebestes de Paulo, o que vocês ouvistes de Paulo, e vistes em mim, isto aqui para mim é muito mais importante do que isto, para mim, isto aqui é o mais importante. Você vê os outros pregar, que homem de Deus, você vai lá por detrás, você vai ver o homem de Deus, já casou 50 vezes, já é um pinguço, um mentiroso, um enganador, só está interessado no dinheiro das famílias, atrás de mundo. Tem gente que está atrás de quantidade de pessoas. Vai para o Maracanã, tem algum jogo hoje? Não pode ninguém, né? Pode ninguém. Que pena, né? Desse povo gosta de muita multidão. O que também aprendestes, recebestes. A porta é larga ou é estreita, irmão? Passa muita gente na porta estreita, irmão? Só pode passar um de cada vez e assim, ó. De lado. E vai fazer o regime, senão tu não passa, hein? O que também aprendestes, brincadeira, irmão, brincadeira. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim. Isto, o que marca para mim no ensinamento, não é você, a mamãe falar, meu filho, não fuma, não bebe, e tá o miserável fumando e bebendo. Não, se fumar, dá câncer. Se beber, dá cirrose. E você vai perder a sua família. Não fique embriagado. Então ele está ensinando, ele está ensinando, ele está falando. Mas na hora de ver, você vê o quê? Outra coisa. Não minta! Aí você vê a mãe no telefone mentindo, caluniando dos outros, inventando coisas, escutando o passarinho cantar e espalhando o que o passarinho está cantando. E isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Deixa eu ver. Mais um aí, irmã, abençoada. Filipenses 3,17. Veja aí. E agora depois nós vamos voltar para a mensagem. Estava só mostrando para vocês que o tema é: não somos como Moisés. Somos como quem? A igreja tem que ter um referencial. A igreja tem que ter alguém que esteja por detrás para conduzir a igreja. Uma carta, um apóstolo. Qual é o apóstolo da igreja gentílica? Irmãos, sede imitadores de quem? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Diga modelo. Modelo, diga modelo. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por quê? Paulo mandava imitar qualquer um? Pois muitos andam aonde, irmão? O que é andar entre nós? Pode estar aqui dentro. Pode fazer parte da nossa comunidade. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Olha o deusinho aqui, ó, minúsculo. O Deus deles. O que é o Deus do ventre? Eles falam só de quê? Fala só de quê? Dinheiro. Vem para a igreja com o rei dos empresários. Vem para a igreja para arrumar marido. Vem para a igreja para arrumar mulher. Vem para a igreja para resolver a tua vida sentimental. Igreja não é isso, irmão. Igreja nunca foi isto. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam
com os céus, com o paraíso. Ainda mais agora que pregam aí que não tem mais céu nem paraíso, não tem mais nada. Jesus já até voltou, irmão. Aí que lascou tudo. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Jesus já voltou, não sei o que estou fazendo aqui. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria... Olha aí. E eu acabei de falar, Paulo vai corrigir, né? Paulo vai me ensinar mais ainda. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também estamos. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Estamos fazendo o que aqui? A quem que nós estamos aguardando? O Salvador. Como é o nome dele? Mas é uma pena que ele já veio e você ficou. O inferno, o Brasil é o inferno. Porque quem ficou, ficou no inferno, né, irmão? Passa à frente. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Se ele já veio e o nosso corpo não foi transformado, quer dizer que o Paulo está mentindo, o Paulo estava velho, caduco, o Paulo não era um homem de Deus. Né? Se ele já veio, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Mais uma aqui, irmã, deixa eu ver se tem aqui. Tá bom. Agora vamos voltar lá o texto de 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3. 13. 3:13. Olha o que diz. Não somos como Moisés. Não somos como Moisés? Quem concorda agora? Somos como quem? Ai, Jesus, me ajuda aí. Somos como quem? Paulo, imitador de Paulo, irmão. Nós somos imitador de Paulo. Você aprende com Paulo e imita Paulo. Nós aprendemos com Paulo e imitamos a Paulo. Isso, não somos como Moisés. Somos como o Senhor Jesus Cristo, que Paulo imitava. Que punha o véu sobre a face. Porque os filhos de Israel não atentaram para a terminação do que desvanecia. Paulo chegou até... Aqui na passagem, aqui em Atos dos Apóstolos 21, vem aí, minha querida. Atos 21, 20 e 21. E ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram em quem? Em Jesus. E todos são zelosos da onde? Da lei. Os que creram em Jesus, porque quando alguém crê em Jesus, logo ele vai se afastar da lei. Eles eram zelosos da lei e passaram a dar ouvido ao que Paulo ensinava. Então, vai haver uma mudança aí. Quantas dezenas de milhares que entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles ficaram admirados, né? Como que pode? Esses caras são zelosos da lei e creram. E foram informados a teu respeito, falando de Paulo, que ensinas, quantos? Todos os judeus, entre os gentis, a fazerem o quê? Apostatarem de Moisés. Apostatar quer dizer, abandone Moisés. Se realmente vocês se entregaram a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, abandone Moisés. Parece que a gente está criando uma confusão dentro da igreja, né? Não, mas se você entender que se você largar Moisés e se segurar com Jesus Cristo, você fica em paz. Tua mente não entra mais em confusão, tua mente fica tranquila. Então, quando ele diz apostatar, quer dizer afastar, distanciar, deixar, sair de perto. Quero dizer que não fazemos, quando você lê comigo no 2 de Coríntios 3:13, volte para lá, minha amada.
3,13. 2 de Coríntios 3,13. Estamos estudando a Bíblia, né, irmão? Aqui não é sai capeta, entra capeta, vai pela esquina capeta. Aqui é a palavra de Deus. Conhece a verdade te liberta. E não somos como Moisés. Diga, não sou como Moisés. Não sou imitador de Moisés. Não sou. Eu não sou. Que punha um véu sobre a face. Diga, eu não sou. Quero dizer o seguinte. Quero dizer que nós não fazemos como Moisés. Não vivemos como Moisés. Não vamos fazer o que ele fazia. Não vamos viver de obra da lei. Pastor, não vamos viver de sombra. Hoje de manhã nós estudamos sobre esta sombra, né? Que está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, 1. Visto que a lei, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não é a imagem real das coisas, tá vendo? Por isso que as pessoas não conseguem se ver abençoadas, porque a lei, ela não deixa a pessoa se ver como ela é, diz que as pessoas olham, mas não conseguem identificar o que elas são. Então por isso que está falando, olha, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas. Nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, a lei, diga, é sombra. Não vamos viver na sombra, vamos viver na graça de Deus, né? Vamos ver agora o segundo ponto. Esse foi o primeiro ponto que nós estudamos de manhã. Sombra. Não somos como Moisés, quer dizer, não estamos debaixo daquela aliança que ele estava. Hebreus 7, 10 ao 19. Porque aquele que ainda tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, a pessoa se tornava perfeita por causa dos sacrifícios dos sacerdotes levíticos, pois nele baseado o povo, recebeu o quê? Recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote? Por que não ficou o mesmo sacerdote levítico? Por que teve a necessidade de se colocar outro? De Jesus vir como um sumo sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Não tem nada a ver com Arão. Jesus veio de uma tribo totalmente fora da tribo que Arão pertencia. Pois quando se muda, diga, mudou o quê? O sacerdócio, ou seja, não é mais o sacerdócio levítico, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote, nunca separou o sacerdote da tribo de Judá, foi da tribo de Levi. E isto é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levantasse um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel,
Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, olha ali, presta atenção ali. Portanto, por um lado, se revoga, anula, cancela a anterior ordenança. Qual era a anterior ordenança? O que aconteceu com ela? Ela foi revogada, diga assim, revogada. Tem como eu servir a Deus na lei e na graça? Não pode, foi revogado. Diga, foi revogado. Ele diz, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Por que ela foi tirada? Paulo ensina. Por que ela foi tirada da lei? Por causa da sua fraqueza. Paulo chama a anterior ordenança de fraca, inútil. Pastor, nós podemos também dizer a mesma coisa? Você não é imitador de Paulo? Você pode dizer que quem está debaixo da lei está servindo algo fraco e algo inútil. Diga, fraco, inútil. Não estamos debaixo da aliança que ele estava. Porque a aliança que Moisés estava, no novo pacto, ela se torna o quê? Fraca, inútil. Ela tinha força antes do segundo pacto? Tinha. E depois que chega o segundo pacto, ela se tornou fraca. E que mais? Inútil. Eu não quero para mim, vida. Se você quiser, eu não posso mandar em você, irmão. Eu não quero para mim. E essas centenas de pessoas que nos vê pelo Facebook, YouTube, WhatsApp, pela rádio, se você insiste em ficar debaixo de algo fraco, inútil, sabe o que é algo fraco e inútil? É uma coisa que não tem valor, é inútil. Para que serve isso? Sai para nada, joga fora, é inútil. Joga no lixo. Não, vamos guardar. Tem gente que guarda coisa, né? Então, aqueles que têm costume de guardar coisa inútil, fica guardando a lei. Fica debaixo da lei, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Nós lemos ali várias passagens mostrando de quem nós temos que ser imitadores. 19. Continua. Pois a lei, quando? Nunca é o quê? Nunca? Professora, nunca é o quê? Nunca é nunca, né? Nunca aperfeiçoou. Veja se você não faz um ligamento entre a igreja do século 21 que nós estamos, que vive, que quer agarrar isto, né? A lei, que nunca aperfeiçoou, que Paulo chama de fraca, inútil. Então, se alguém fica em algo que é fraco, inútil, que não aperfeiçoa, aí o que faz os crentes que seguem na lei e se sentem nunca aperfeiçoados? O que eles fazem para se aperfeiçoar? Jejum, vai para o monte. Eles filmam, né? Eles vão lá para o monte, para aqueles lugares horrorosos, cheios de mosquito. Eu estou aqui nervoso, que tem um mosquito aqui, doido para me picar. Eles vão para lá, para o meio do mato, do mosquito, para pegar eles. Ah, tá aqui, ó. Então ele diz que nunca. Então, se essas pessoas do século 21 não se sentem perfeitas, ou seja, quem serve a Deus na lei, não se sente perfeito. Aí ficam forçando barra. Aí ele fala para o pastor, ainda estou fracassando, pastor, porque você tem que jejuar mais. Você tem que fazer igual eu. Tem que jejuar mais. Mentira, não jejua nada. Mentira, jejua nada. É o mesmo glutão. Jejua nada. Pois a lei nunca, diga assim, nunca. Nunca o quê? Nunca aperfeiçoou. Diga nunca. Por outro lado, se introduz. Introduziu uma coisa boa, amado. Uma esperança superior. O que foi introduzida na nossa vida? Que esperança é essa superior? É Cristo. O Evangelho da graça.
a palavra da cruz, a palavra da sabedoria, a palavra predestinada. A graça de Jesus Cristo e a verdade de Jesus Cristo se introduz esperança superior. Esperança superior. A graça, ela é uma esperança superior do que a lei. Irmãos que estão aí pela rádio, a graça, ela é superior do que a lei. Largue a lei, por favor, mas faça bem para você. Pela qual nos chegamos a Deus. Vê no 20. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes. Deixa eu correr. Terceiro ponto. Não vivemos debaixo de obras da lei. Eu não sou imitador de Moisés, porque Moisés vivia de sombra. Moisés vivia de algo que era inútil. E também não vivemos debaixo da obra da lei. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei. Já leu Deuteronômio 28? Quem já leu? Aí você vai ver que delícia. Que delícia é a lei. Veja lá. Você me diga. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não é 10 mandamentos, são 10 mais 613 ordenanças. Então tem que se praticar todas elas. Se não praticar, maldito é todo aquele que não permanecer. Quem é que pode permanecer? Quem? Ninguém. Então, se como não imito Moisés, nós não somos de Moisés, porque quem é de Moisés anula a graça de Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, 19 ao 21, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Nós morremos para a lei, a fim de viver para Deus. Eu só posso viver para Deus se eu morrer para a lei. Se eu não morrer para a lei, eu não vivo para Deus. Se alguém quer viver para a lei, não vai viver para Deus. Vai viver cumprindo rituais. É assim que vive a igreja, infelizmente. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo fazendo campanha no Filho de Deus, é isso? Não, né? Vivo acreditando no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você que tem internet, eu cheguei até a chorar, estava vendo um vídeo daquele trechozinho do filme que Mel Gibson fez, do Jesus Cristo. Quem já viu? Irmãos, eu cheguei a chorar aquele pedacinho. Tem que valorizar o que ele fez, irmão. Tem que valorizar o que Jesus fez. Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Ele me amou. Ele não falou só que me ama. Ele se entregou por mim. Aleluias! 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 Oh, glória a Deus! 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 Se entregou por mim agora, hein? Não cancelo, não interrompo, não anulo o quê? A graça de Deus. Que se eu acredito na lei, se eu pratico a lei, eu estou anulando a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei,
se eu sou justificado, se eu pratico as coisas da lei, se eu sou justificado porque eu imito Moisés, olha a notícia para eles aí, ó. Segue-se que morreu Cristo em vão. Ele morreu em vão por você, irmão, pelo amor de Deus. Tomara que tenha alguém aqui que acredite em tudo que ele fez. Ele te perdoou, ele te curou, te libertou, te amou, te justificou, te comprou, te regenerou, te selou, te batizou, te ungiu, te perdoou e te deu a vida eterna. Acredite nisso, por favor. Porque senão morreu Cristo em vão. Ele morreu em vão? Tu estás curado? Ele não morreu. Eu não anulo. Digo assim, eu não anulo. Eu não anulo. Eu não anulo. Moisés, na lei, tinha algumas maneiras de servir a Deus. Nós estamos no pacto da graça. Diga assim, eu estou no pacto da graça. Diga assim, não somos como Moisés. Somos imitadores de Cristo. Olha agora, hein? 2 de Coríntios 5. Versículo 14 ao 16. Pois o amor de Cristo nos constrange. Olha aquele filme ali deve ser 10% que realmente Jesus sofreu. Viu aquele? Se você não viu, devia ficar vendo Gênesis, contando cascata lá, o dono da Record, fingindo que está contando a história. Veja, aí você vai ver aquela chibatada, o cara pega um chicote com 5 ou 6 pontas, com garras, que ele dá nas costas do Senhor, que chega a grudar, e quando ele puxa, arranca a lasca. Sofreu por você, por mim. Ele foi o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si. Ele tomou na cruz. Ele se assentou no lugar onde nós deveríamos estar assentados, na cruz, no sofrimento. Ele falou, eu morro por vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais. Paulo nem conheceu Cristo segundo a carne. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto que talvez alguém tenha conhecido Jesus de Nazaré. Ele falou, olha, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora o não conhecemos deste modo. Diga, não conhecemos mais deste modo. Não conhecemos deste modo. Por que não conhecemos? Porque nós conhecemos o Cristo ressuscitado. Que Paulo falou, eu imito ele. Eu sou imitador dele. Como é que Paulo foi imitador de alguém que ele não conviveu com ele? Ele não conviveu nos dias de sua carne, mas ele conviveu com o Cristo que ressuscitou. Por isso que Paulo escrevendo em Romanos 7,4, Romanos 7,4, Romanos 7,4, assim, pois, irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro. A quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo assim, olha, agora você não tem que mais olhar para o que Jesus de Nazaré fez. Agora você tem que olhar
para aquele que ressuscitou. E você não conheceu o que ressuscitou, mas eu conheci, então eu vou escrever sobre ele. Paulo escreveu sobre ele. Então Paulo diz: aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, enquanto nós não pertencermos ao que ressuscitou, ou seja, conhecer o que ressuscitou fez na cruz, nunca nós podemos dar fruto para Deus. Aí você vê um monte de crente morno, um monte de crente que um dia quer estar congregando, um dia não quer, um dia quer Deus, outro dia não quer mais Deus. Ah, eu vou beber, porque beber, sabe? Eu vou fumar maconha. Então, é assim. Por quê? Porque as pessoas estão agarradas ainda com as cerimônias, com os rituais. Terminamos. 2 de Coríntios 3:13. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Diga comigo: não sou como Moisés. Na graça de Deus, na graça de Deus, ela nos tirou o véu da cegueira espiritual. Antes da graça chegar, nós tínhamos uma cegueira espiritual. Quantas bobagens eu fiz em nome de Jesus? Quantos ritos eu fiz? Quantas vezes eu peguei mel na igreja e enchia a colher assim e dava o povo beber na mesma colher, todo mundo com aquelas bocas, sabe? Boca na boca, boca na boca. Quem já bebeu assim? No cálicezinho você já bebeu, né? Mel do amor, água benta. Então, a gente está cego. Então, quando a pessoa está cega, diz um ditado, qualquer caminho é caminho. Então, a Bíblia diz que quando um cego quer guiar o outros cegos, o que diz? Ambos vão cair aonde? No abismo. Então, há uma necessidade de tirar o véu. O véu que impede os cristãos de olharem para o Cristo com olhos iluminados. Não é para olhar, nem é ter olhos iluminados para ver besteira, como esses cachaceiros ficam vendo aí, não. O véu que não deixa o povo de Deus enxergar o Cristo que ressuscitou, que em breve ele voltará, meu irmão, para buscar o seu povo. Eu creio nisto, irmão. Eu creio nessa palavra. Se Paulo falou, eu sou imitador de Paulo, eu creio no que Paulo escreveu. Eu creio no que Paulo escreveu. Se ele falou, vai acontecer. Esse véu só faz ver o Cristo segundo a carne. Aí você vê um monte de crentes. Jesus jejuou. Jesus foi no monte jejuar. Jesus não foi no monte jejuar coisa nenhuma. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Ele não foi para um deserto jejuar, ele foi para ser provado. Então, amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, foi uma das orações que é simplesmente gloriosa, 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, não é glória nome de pessoa, não, glória, resplendor. O Pai do resplendor, da sabedoria, do poder, das maravilhas de Deus, vos conceda espírito de sabedoria. 1,17, né? Deixa eu pegar aqui. Isso. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento,
Deus ilumina para você saber o teu chamamento, irmão. E qual a riqueza da glória da sua herança que você tem por ser um santo. Você tem uma herança. E só a graça de Deus pode te mostrar isto. Quem não tem olhos com luz, só enxerga a letra. Quando você tem olhos... Você lembra, irmão? Por Deus do céu. Quando você frequentava alguns ministérios lá atrás, isto tudo que eu te leio aqui, que nós lemos aqui, sempre esteve na tua Bíblia. Esteve ou não esteve? Aí você lia, mas não entendia. Entendia, irmã? Quem é que lia e não entendia? Hoje você lê, não é, irmão? Você entende. Você entende que não é mais para fazer corrente, não é mais para fazer buscar, olha, eu vou buscar o Espírito Santo. Não é mais. Isto era no tempo de Moisés. Moisés ia buscar a face do Senhor. Nós não podemos buscar a face do Senhor, porque a palavra de Deus diz, é Cristo em nós, é a esperança da glória, irmão. Eu não posso brigar com o que está escrito no Novo Testamento. Nós estamos vivendo no melhor período da história. Nós estamos na graça de Deus. Não vai ter a terceira dispensação. Essa é a última. E o fim, você já está vendo, está próximo. Quem não tem olhos iluminados não consegue enxergar as verdades bíblicas que destroem as tradições religiosas. Somente com os olhos de Deus, com a luz do Espírito na vida, não é esses olhos iluminados que eu escuto esses pé inchado repetindo aí no YouTube. Quem tem olhos iluminados vê que Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado é Lúcifer. O cara está falando isso por aí, irmão. O Cristo ressuscitado é Lúcifer. E Jesus, o Filho do Homem, já voltou em anos 70. Deixe lá, deixe quieto. Depois eles vão prestar conta com Deus. Só com os olhos iluminados conseguimos compreender as coisas de Deus. Então eu quero que você vá comigo para terminarmos em Romanos, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Pastor, quanto versículo? O senhor vai fazer mal para a gente? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Você não... Quem almoçou hoje? Tomou café da manhã? Tomou um cafezinho à tarde? Já jantou? Vai jantar? Então você tem que alimentar também o teu espírito. Que amanhã é segunda-feira, você precisa estar com a barriguinha cheia. Para segunda, aí terça você volta aqui. Aí se alimenta mais um pouquinho. Quarta, depois quinta você volta. Se alimenta amanhã, sexta, sábado você fica. Depois volta domingo. Então é assim que a gente faz. Romanos 10, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Você está percebendo que ele está escrevendo para os judeus, né? Está mostrando aos judeus como é que eles viam Jesus Cristo, né? Eles desconhecem a justiça de Deus. Eles não querem saber da justiça de Deus. Então eles procuram estabelecer qual justiça? A sua própria. Qual é a justiça própria? Eu fiz, eu sacrifiquei, eu jejuei, eu fui no monte, eu orei, eu joelhei, então são justiça própria. Só aconteceu porque se eu não fizesse, não aconteceria. Se eu não acordasse 4 da manhã, 5 da manhã para orar, e não vai acontecer, isso aí é justiça própria, irmão. Isso aí não tem nada a ver com a graça de Deus. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Por isso que nós imitamos Moisés, porque Cristo pôs um ponto final na lei que foi dada por intermédio de Moisés. Que diz o livro de João 1,17. João 1,17. Olha lá. A Bíblia responde tudo. Quem já ouviu falar no Eli Soriano? No programa? Ele morreu, você sabia?
Ele morreu, aquele senhor, Filipinos. A igreja, eu esqueci o nome da igreja. Tem até uma aqui em Nilópolis, aqui tem uma. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? Diga, veio por Moisés. A graça e o que mais? Isto aqui, irmão, isto aqui é fundamental. Eu tenho 15 mensagens sobre esse tema aqui, ó. A graça e a verdade. Você sabe que os pregadores do Evangelho da Graça, eles se agarram só com isso aqui, ó. Mas isso aqui, eles aboliram. A maioria deles aboliram a verdade. Tudo sem conduta. Ó. Nós recebemos a graça e a verdade que vieram por meio de quem? Então, a lei por Moisés e a graça é a verdade. Então, quando Jesus veio, ele trouxe a graça e anulou a lei. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, diz que o final da lei é quem? A conclusão, diga assim, a conclusão da lei, o término da lei, diga, Jesus acabou. Jesus foi até o fim. Ele cumpriu tudo. Recebe? Recebe, irmãos? Assim seja. Assim disse o nosso Senhor. Glórias sejam dadas a Jesus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É isso que nos interessa. Fica de pé.